Olá, tudo bem com você? É muito bom fazer planos, não é mesmo? Melhor ainda é quando nós sabemos que Deus tem planos para nós. Como é bom saber que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Difícil mesmo é depender das coisas do passado, que tudo já está firmado e que tudo está concretizado no seguinte sentido, que, por exemplo, uma escolha errada, uma decisão que foi tomada de forma equivocada, depender das consequências dela, as consequências dela ditar o nosso caminhar, o nosso viver hoje. É claro que eu não estou dizendo em relação às consequências do pecado, até porque nas consequências do pecado a gente vai viver elas, infelizmente, de uma forma ou de outra. Agora, uma coisa é passar por essas consequências com o Senhor, não que, óbvio, como eu disse, não que Ele vai nos livrar, mas com as direções dEle, em outras palavras, arrependidos ou passar pelas consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados, distante de Deus. Na verdade, é quando nós tentamos no passado, quando nós escolhemos alguma coisa no passado e simplesmente a coisa não funciona, a coisa não dá certo, e aí é quando nós colocamos na nossa cabeça que por causa que uma vez não deu certo, nunca mais vai dar certo, Então, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre os planos de Deus. Deus tem planos para você, Deus tem planos para mim, Deus tem planos para todos nós. Então fique à vontade, porque o tema do vídeo de hoje é Se Organize, porque Deus tem planos para você. Jesus talvez seja o maior plano de Deus na vida do cristão, na vida dos filhos do Senhor, nas nossas vidas. Até porque o Senhor, desde o início, planejou que mandaria ao mundo um Salvador. Veja só, o Senhor fez um plano. Como eu falei, talvez seja o maior plano de todos. Se o plano mais complexo, o plano que Deus iria enviar o seu próprio Filho na cruz, se cumpriu com perfeição, imagina os planos que Ele tem para nós, que somos imperfeitos e que pecamos e que tomamos em alguns momentos decisões que não é do agrado de Deus. Como eu falei no começo, não estou falando das consequências das decisões erradas, muito pelo contrário, eu estou falando que Deus tem planos para as nossas vidas e é necessário nós nos organizarmos para que esses planos possam vir a acontecer. Em outras palavras, é nós entrarmos no caminho certo, no caminho que Deus deseja de nós, para que nós possamos finalmente viver alguns planos do Senhor nas nossas vidas. Em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, vai falar assim: Sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. A palavra do Senhor, ela fala nesse momento, neste texto, sobre 3 tipos de planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gostaria de falar sobre esses 3 planos. Olha, se existem coisas que estão travadas na sua vida, coisas que não acontecem, situações que não andam, pois talvez seja o momento de nós pararmos e atentarmos para o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Porque muitas vezes ela nos conforta, ela nos orienta, ela nos disciplina, como ela também nos ensina, claro. E o primeiro tipo de plano que nós vamos falar nesse momento é os planos de prosperidade que está no texto, E é claro que quando nós falamos de planos de prosperidade, não é somente prosperidade financeira, mas uma prosperidade de modo geral, prosperidade em todas as áreas, prosperidade emocional, por exemplo, prosperidade conjugal, prosperidade profissional, prosperidade ministerial, enfim, em vários aspectos, de várias formas, a prosperidade do Senhor. Ele tem planos para nós também nessa área. Lá em Salmos, no capítulo 128, no versículo 1 e 2, vai falar assim: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, ele comerá, melhor dizendo, ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha só, a palavra está ligando a felicidade, a prosperidade, aquele que teme o Senhor, aquele que anda nos caminhos de Deus. Então, o caminho dos planos de prosperidade para que o Senhor possa se concretizar nas nossas vidas, talvez a melhor receita de todas seja temer o Senhor, andar em seus caminhos. Lembra que eu falei antes que talvez alguma coisa pode estar travada na sua vida?
Pois é, é momento de nós fazermos uma reflexão. Às vezes o que está travando a nossa vida é porque por algum momento, por alguma fase, eu digo talvez poderíamos estar passando por uma situação assim. Talvez estamos vivendo uma fase que estamos num caminho um pouquinho distante daquilo que Deus tem para nós, né? Então Deus está falando como é feliz aquele que teme ao Senhor, né? Que anda nos seus caminhos. Aí a palavra vai continuar falando sobre a felicidade, sobre a prosperidade. O primeiro passo para nós vivermos os planos de prosperidade no Senhor são justamente um comportamento de temor ao Senhor, um comportamento de andar nos seus caminhos. Planos de esperança. Veja bem, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 em diante, vai falar quando nós pedimos e recebemos, quando nós procuramos e achamos. Enfim, o texto vai discorrer em cima dessa ideia. Justamente porque, olha só, Deus tem planos de esperança para nós. E como é importante a gente sempre trazer à nossa memória que Deus está perto de nós o tempo todo. O Senhor está comigo e com você o tempo todo. E diante de uma necessidade, diante de uma situação que nós precisamos que o Senhor nos ajude, nos traga um socorro, Ele nos fala no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, do versículo 7 em diante, né? Que nós devemos pedir. E quando nós pedimos, no Senhor nós vamos receber, né? Então, por que eu estou comparando esse texto com planos de esperança? Justamente por quê? Porque Deus nos está falando, no momento de dificuldade também eu vou estar ouvindo suas orações. Então é momento de ter esperança. Por quê? Porque o Senhor nos dá ouvidos, o Senhor está perto de nós. É claro que nós temos uma postura certa, inclusive eu falo sobre isso no meu vídeo anterior, né? Uma postura adequada diante do Senhor para que nós possamos criar uma intimidade com Ele, né? Mas o que eu estou dizendo é que os planos de esperança que o Senhor tem para nós, na verdade, podemos dizer que o Senhor Ele está nos chamando para termos intimidade com Ele, porque nada mais é que termos intimidade com o Senhor, é inevitável que nós seremos pessoas esperançosas e pessoas que acreditam em um futuro melhor, porque o Senhor é assim, Ele é perfeito, Ele sempre nos traz palavras positivas, palavras que nos vai trazer amadurecimento, né? Então, quando nós criamos uma intimidade, um relacionamento de intimidade com Ele, é como se fosse inevitável, né? Uma esperança vai inundar o nosso coração, né? Que, claro, está ligado diretamente à presença do Espírito Santo do Senhor. Também a palavra, lá em Jeremias 29:11, vai falar sobre planos de futuro. Olha, sempre, eu acho que não tem coisa melhor, né? Quando nós estamos passando por uma fase difícil, uma fase adversa na vida e a gente olha para o nosso futuro e a gente almeja um futuro melhor, né? E a gente olha para um futuro melhor. Mas melhor quando a gente vive isso, claro, né? Que não adianta a gente só sonhar, não adianta só a gente acreditar que as coisas vão melhorar e as coisas, na verdade, não acontecem, né? Então veja bem, podemos falar um plano de um bom futuro, um futuro na presença do Senhor, um futuro de intimidade com Ele. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja só, a palavra nos ensina que as coisas vão cooperar para o nosso bem. E quando a gente lê esse texto, é inevitável a gente não perceber um futuro inserido aí. Basicamente é o seguinte: você anda no caminho de Deus, olha só, as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas é legal, né, gente? É importante fazer uma ressalva, que o texto continua, né? Segundo o propósito, né? Segundo o propósito de cada um. É claro que nesse texto aqui, ele é um texto muito profundo, inclusive, mas é importante a gente, quando nós nos achegarmos na presença de Deus, sempre estarmos buscando a Ele o propósito que Ele tem para nós, caso a gente não saiba ainda, né? Para que a gente possa viver em cima do propósito que Deus tem para nós. Por que eu estou dizendo isso? Simples, porque o melhor caminho para que as coisas possam vir dar certo nas nossas vidas é nós andarmos num caminho que Ele projetou para nós, né? Num propósito que Ele desenhou para nós, assim como está o texto, né? Então, a palavra, quando ela fala que as coisas vão dar certo para nós, né? Em outras palavras, que as coisas vão funcionar, ele deixa bem claro, pois é, mas você tem que andar nos caminhos que eu projetei para você, no propósito que eu desenhei para você. Então, a gente vai viver planos
maravilhosos do Senhor no futuro, né? E claro, a gente pode começar a experimentar isso amanhã, por exemplo, ou a gente pode experimentar isso num tempo que Deus determinar, mas é inevitável. Quando Deus promete, claro, a sua palavra ela é verdadeiramente fiel para cumprir. É momento de nós nos achegarmos diante de Deus, né, nos organizar, olhar para a nossa vida, o que não está de acordo com o propósito de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa alinhar, para que a gente possa se ajustar, como está no tema do vídeo, né? Se organizar, porque Deus tem planos para nós, tem planos para mim, tem planos para você, tem planos para sua família, enfim, o Senhor tem planos de prosperidade para nós, o Senhor tem planos para nos dar esperança, o Senhor tem planos para nos dar um futuro abençoado. Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo.